pessoal! Vamos então continuar com aquela nossa brilhante história de salvação. A história da Bíblia, onde no primeiro vídeo conversamos sobre o Antigo Testamento e agora vamos dar continuidade com o Novo Testamento. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo ainda, clique no card aqui em cima e fique por dentro da Bíblia sobre uma nova perspectiva. Gente, vê só. O Novo Testamento, ele começa escrito pelos 4 evangelistas. Lucas, Marcos e Mateus, que escrevem os evangelhos sinóticos, e João, que tem um evangelho escrito de uma forma bem dele. Aí vejam só, São Mateus, ele começa falando assim, sobre a genealogia de Jesus. Ele vem enfatizando aquele povo que a gente falou no Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó. E ele vem trazendo essas gerações até chegar em Jesus. Ele tem essa particularidade. Depois do Evangelho de São Mateus, vem o Evangelho de São Marcos. São Marcos, ele começa dizendo assim, veja. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Então, você lembra que a gente falou lá no início, quando começamos a conversar, que existiam várias partes da Bíblia que, por ela ter sido escrita por várias pessoas em tempos, às vezes iguais, às vezes em tempos diferentes, mas que elas traziam no final a organização da história. Então vejam só, aqui a gente fala que tem passagens que a gente vai entender melhor quando a gente conhece toda a história da Bíblia, que já foi falado sobre isso antes. Então São Marcos, ele vem dizer que lá nos livros proféticos, em Isaías, já estava anunciado que viria Jesus, o Salvador. Não é belo isso, gente? Gente, vocês têm que conhecer a Bíblia mais detalhadamente. Aí vejam só. Depois de São Marcos, vem o Evangelho de São Lucas. Eu sou apaixonada por todos, mas o Evangelho de São Lucas é lindo. São Lucas gosta de falar sobre Maria. Ele gosta de falar sobre o nascimento de Jesus. Ah, meu Deus, é a coisa mais linda. Ele fala da anunciação do anjo Gabriel. São Lucas, lindo. Aí depois vem o Evangelho de São João. O Evangelho de São João. Gente, vê só, eu quero mostrar aqui para vocês como é que São João começa o seu livro. Ele começa falando de uma forma bem generalizada. Ele fala assim, no princípio era o verbo, a gente já ouviu tanto, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Aí ele vai contar a história de João Batista, que ele batizou Jesus e que ele anunciou que Jesus viria. Tudo estava escrito desde o princípio da história, quando Deus já tinha tudo isso planejado. Outra coisa importante da gente dizer, nesse Novo Testamento, que vem essa história belíssima da salvação do povo através de Jesus, quando Deus se fez homem, que eu fico assim, sabe, muito tocada quando a gente vê que o próprio Deus se fez homem através de Jesus, seu filho amado, e que seu filho conheceu do que é ser gente como nós, que ele conheceu de sofrimento, que ele conheceu de sentimento, que ele conheceu de amar, que ele conheceu de não ser amado, de ser rejeitado,
Meu Deus, foi tanta coisa que o próprio Deus conheceu na pele quando enviou seu filho Jesus, que é, assim, sabe, de uma grandiosidade a gente entender o papel que Jesus tinha de nos salvar, o quanto ele nos amava, a ponto de chegar a sentir tudo que a gente sentia, tudo que a gente sente, e chegar a ser morto, crucificado, sofrido, daquela forma como todos nós conhecemos a história, para nos salvar. E que a partir daí, nós, hoje, podemos ver esse Jesus de tantas formas, né? E eu convido a você, nesse momento, a refletir. Qual é a forma que você vê Jesus em sua vida hoje? Você vê Jesus, digamos assim, uma dinâmica, né? Digamos assim, a gente fecha o olho. Então, se eu fechar meus olhos e imaginar Jesus, eu imagino Jesus morto na cruz, após aquele seu sofrimento, naquele momento, quando ele morreu, talvez, ele com a coroa de espinhos ensanguentado, é um Jesus misericordioso, é um Jesus de perdão, né? Onde ele carregou ali o peso, né, dos nossos pecados. Você vê Jesus dessa forma? Ou se você, quando fecha os olhos, você vê Jesus ressuscitado, Jesus vencedor, Jesus após a morte, Jesus vida nova, Jesus vivo ainda hoje no meio de nós. Qual a imagem que você tem de Jesus? Quando você fecha seus olhos, qual é o Jesus que você vê? Olha, nós vamos ter um momento no próximo vídeo que nós vamos falar sobre essas duas formas de ver Jesus. Combinado? Então assiste meu próximo vídeo que vai falar sobre como você vê Jesus. Se Jesus crucificado, se Jesus ressuscitado. Ok? Então, gente, vamos lá. Aqui também tem outro modelinho de Bíblia, né? Veio uma Bíblia encapadinha, né? E tem várias Bíblias. Se você for numa livraria e for, assim, pesquisar, né? Olhar sobre os vários modelos de Bíblia, eu sou encantada. Porque tem Bíblia para criança, Bíblia para o jovem, várias Bíblias para os adultos, Bíblias com letras maiores, como essa aqui minha, Bíblias com letras menorzinhas, Bíblia de bolso de tamanho menor, Bíblias enormes, Bíblias que chamam muita atenção por sua diversidade de figuras, de cores. Então, gente, vocês podem procurar uma Bíblia e descobrir todas essas coisas maravilhosas que ali estão em seu conteúdo. Você pode também procurar um curso bíblico. Verdade. Existem tantos cursos bíblicos que acontecem nas igrejas católicas ou na sua igreja, se você não for católico, que acontecem como estudos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um curso que eu fiz chamado Escola da Formação. Vê só, esse foi um curso bíblico de História da Formação. Eu amei esse curso. A gente ganhou umas apostilas, onde estava bem direitinho falando sobre todos os conteúdos da Bíblia, que eu até estou usando hoje também como conhecimento para mostrar para vocês algumas partes. E, gente, após os livros dos 4 evangelhos, vem um livro lindo, belo, chamado Atos dos Apóstolos. Nessa hora, a gente já está lá do meio para o finalzinho da Bíblia. Vamos ver aqui, se eu fosse abrir aqui, onde era que estaria o livro do Atos dos Apóstolos. Vê só, ele já está bem aqui, ó,
Depois dos 4 evangelhos, livro de São João, aí vem os Atos dos Apóstolos. Então, vejam só, se a gente for olhar na dimensão da Bíblia toda, ó, já está aqui, nessa partezinha, certo? A gente falou sobre tudo isso aqui, a história, né, resumindo, e aqui a gente já está aqui. Então, em Atos dos Apóstolos, é uma parte linda, belíssima, apaixonante. Fala exatamente sobre a formação da igreja. Fala sobre quando Jesus escolhe Pedro para edificar a sua igreja. Fala também que a igreja é para todos, né? Que Jesus veio para todos. Que Deus não faz escolha de pessoas, de quem são essas pessoas, de como essas pessoas são, se essas pessoas estão em pecado ou se não estão em pecado. Ele anuncia uma nova lei, a lei do amor. Ele fala como vivenciar o amor, como é. Ele ensina, gente, bem direitinho. Como é que uma pessoa deve conduzir sua vida? Quais os exemplos que ele dá em parábolas, contando histórias. Ele fala de uma forma tão fácil de se entender. Como se faz para construir uma vida de santificação? O que é uma vida de santificação? Nada mais do que uma vida por caminhos mais corretos. Corretos que a gente diz, são caminhos que a gente trilha porque são instruídos por Deus para que a gente possa alcançar o que Deus tem para nós. E esses caminhos são difíceis? Não, gente. Eu até já falei uma vez em um pequeno short, que seguir os caminhos de Deus é ser livre, é ter liberdade, é saber que você tem um caminho para ir e que aquele caminho lhe conduz ao bom, ao correto. Então você se sente livre. Se sente livre porque você não está submerso a uma condução de vida humana, onde existe uma tendência a estarmos indo mais pelo caminho da fraqueza, os caminhos das coisas assim imediatas, né? Do imediatismo, de edificar, digamos assim, os bens financeiros. Então, que a gente deve, né? Como a gente costuma dizer, a gente deve buscar uma vida confortável, claro, uma vida mais fácil de ser vivida, porém, dentro dos princípios. Onde estão esses princípios? Onde estão esses ensinamentos? Fácil demais. Você encontra tudo isso na Bíblia. Então aqui vem os Atos dos Apóstolos, que é esse livro que fala da primeira igreja, da primeira comunidade. É lindo. Como foi que começou, a quantidade de pessoas que estavam reunidas. Começa com os apóstolos, né? História belíssima. Jesus, após ressuscitado, retorna, vai lá falar com aqueles apóstolos e diz ali, vocês serão os precursores, mas aí vocês alcançaram pessoas que serão as pessoas que darão continuidade. Por isso que eu já estou aqui. Por isso que eu convido você a ser um continuador da história de Jesus, da história de Deus. Gente, se apaixona por tudo isso. Passa a ser um discípulo, passa a ser uma pessoa que leva, que conduz essa história para que essa história não morra, não se acabe. Para que mais pessoas conheçam de amar, que mais pessoas consigam entender a vida por uma perspectiva de leveza, de conhecer esse Jesus, que lá nos Atos dos Apóstolos, ele diz para a gente que vai deixar, que deixou, né? Ele dizendo lá, naquele tempo, que vai deixar, mas ele já deixou o nosso elo de ligação, o nosso maior prêmio, o que a gente tem de melhor para conduzir nossa vida, o Espírito Santo. Aí é onde está o grande trunfo. Aí é onde está a resposta para tudo. Aí é onde está o nosso alimento. O Espírito Santo, nosso canal de comunicação para com Deus.
Aí nos Atos dos Apóstolos está também a instituição da Eucaristia. Eucaristia, comungar, se alimentar do próprio corpo e sangue de Deus. Você ter aquele Jesus ali alimentando você toda vez que você quiser, que você procurar. Gente, nossa Senhora, eu fico assim, sabe? Transbordando de alegria de dizer isso para vocês. E como eu queria que todo mundo que estivesse me ouvindo fosse tocado a procurar esse Deus, sabe? Vivo na Eucaristia. Esse Espírito Santo que une, que é canal de ligação, que é intermediário. Esse Espírito Santo que é amigo, que fica lá de prontidão. Às 24 horas, se você está acordado, o Espírito Santo está ali, disponível para você. Se você está dormindo, ele está ali, tomando conta de você. O Espírito Santo é luz, é alimento, é vida. O Espírito Santo pode conduzir você aonde você quiser chegar. O Espírito Santo é que ele mostra, ele indica qual o caminho da esperança, da confiança, qual o caminho da paz, qual o caminho do autocontrole, do domínio, da sabedoria. Ele está ali para lhe dar, para lhe conceder, né? Para desenvolver em você os dons que você quiser. Mas você precisa querer. E é esse o convite que eu faço hoje. Desde o começo, quando eu disse assim, vamos conhecer a história da Bíblia, vamos conhecer, falar, valendo essa história, assim, se abastecendo desse conhecimento, para que quando você chegar lá no Novo Testamento, quando você chegar em Jesus, que ele alcança hoje, você esteja com compreensão mais concreta de quem é esse Jesus e o que é que ele quer na sua vida. Mas eu me empolgo demais e após o livro dos Atos dos Apóstolos, vem as cartas. As cartas são maravilhosas. Gente, as cartas são escritas por São Paulo, né? São Paulo também é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Ele inspirado por Deus, como a gente diz, também escreveu as cartas. E aí ele escreve cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses. São cartas lindas. Cada carta que tem um ensinamento diferente. Vocês, quando leem as cartas, tem uma carta aos Romanos que ela fala assim, o que agrada a Deus? O que não agrada a Deus? Bem pontual. Então, assim, a gente encontra, né? A gente encontra, assim, durante todo o decorrer da Bíblia, a gente encontra várias formas de Jesus falar para a gente, mas a gente não quer algo mais, digamos assim, que precise mais lento. Então, a gente vai lá nas cartas. As cartas têm ensinamentos bem pontuais. As cartas são maravilhosas. Convido vocês a conhecerem as cartas. Tem as cartas de São Pedro. Linda, linda, linda. Cada uma mais apaixonante que a outra. E, por fim, e interessantíssimo, vem um livro que eu acho engraçado, porque muitas pessoas têm medo. Confesso a vocês, viu, que antes de conhecer a Bíblia como hoje eu conheço, e olha que eu ainda estou distante, eu ainda tenho que ler muitas e muitas vezes, porque cada vez que a gente lê de novo, a gente vai vendo quanta coisa nova a gente aprende. Mas aí tem o livro do Apocalipse, verdade. Por desconhecê-lo, eu também já tive medo, hoje não mais. Gente, eu estudei o livro do Apocalipse. E eu descobri no livro do Apocalipse um livro de quê? De esperança. Um livro onde ele fala das maravilhas que Deus preparou para que após tudo que a gente tem que passar, a gente alcance. E está lá no livro do Apocalipse. Mas vou falar dele sozinho, tá bem? Vamos combinar assim? Eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre o Apocalipse. O que é que vocês acham? Para que desmistifique
essa ideia que muitas e muitas pessoas têm de ter medo, de achar que é um livro que faz sofrer. Vamos combinar assim? É o último livro da Bíblia. E é o livro que deixa a esperança para a gente. Combinado, gente? Então, a partir de hoje, nunca mais vocês vejam a Bíblia como um livro que dá preguiça de ler, como um livro, eu não entendo bem, porque às vezes eu estou lendo uma parte que eu não sei o antes e não sei o depois e eu me perco. Eu não sei por onde começar. Olha, gente, essa questão de não saber por onde começar a Bíblia, você procura lá na internet, que tem várias formas de ensinar por onde começar a ler a Bíblia e como seguir, certo? Claro, você pode pegar o livro da Bíblia e começar a ler do iniciozinho, do Gênesis e ir lendo. Mas tem também, lá na Canção Nova, né, tem um modelo que Monsenhor Jonas Abib, ele deixou na Canção Nova, através da Canção Nova, os ensinamentos, tem livrinhos, tem na própria internet, como realizar a leitura da Bíblia, né, seguindo alguns passos. Ele diz lá, comece pela carta de São João e depois você vai para tal livro, aí depois tal outro livro, e ele vai lá ensinando, né? Uma forma de entender a Bíblia de uma forma mais fácil. E também ele deixou um ensinamento que eu acho bárbaro, maravilhoso, que é o ensinamento, quando você vai tendo esse contato com a Bíblia, você vai desenvolvendo uma vontade de degustar, sabe, dessas palavras. E aí ele também ensinou para a gente fazer um diário bíblico. Verdade, um diário bíblico é como se todos os dias você pega a sua Bíblia, faz uma leitura e ali você vai responder umas perguntas sobre aquilo ali que você leu, né? E também tem esses ensinamentos na internet e você no fim responde assim, o que essa palavra me ensinou hoje e como eu posso levá-la para a minha vida hoje. Maravilhoso, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído e que eu tenha, assim, despertado em você essa vontade de conhecer a Bíblia com uma perspectiva bem legal. E, assim, que você se encante, se apaixone e que você queira ser um leitor da Bíblia. Deixo meu abraço bem grande e eu vou encerrar dizendo uma coisa que eu amo dizer. Sabe por que eu tô aqui? Porque esse é o meu jeito de ser feliz. E sua vida nova começa agora. Faça essa escolha.